Vamos caminhando, aqui se respira luta. A gente sempre gosta de falar sobre as próximas leituras, fazer metas para o ano que está chegando e separar aqueles livros que a gente está com mais vontade de ler. Eu sou dona de fazer isso, mas dessa vez eu tô aqui para fazer esse levantamento e falar sobre as próximas leituras de uma maneira muito especial, porque é sobre as próximas leituras do Clube Lê Latinos, que é este meu clube querido de literatura latino-americana. Então, vamos lá, porque para o próximo semestre a gente tem muita coisa boa. Eu tô super animada para falar sobre todos esses livros e convidar também todos vocês para ler junto com a gente. Bora conhecer? Bom, gente, eu tô aqui até uniformizada com a camiseta do Clube Lê Latinos, que, se tudo der certo, em 2023 vai ser comercializada para todo mundo. Eu vou poder trazer aqui para o canal e, enfim, vocês vão poder adquirir se quiserem adquirir, porque ela diz aqui, ó, uma coisa muito importante, que é "Vamos caminando, aqui se respira lucha", que é uma frase da música Latinoamérica, do Caché 13, que tem uma participação de vários artistas, inclusive da Maria Rita, representando o Brasil, e essa foi a camiseta que eu fiz em comemoração aos nossos 2 anos de clube. Fiz em edição limitada, mas que eu quero comercializar aí porque muita gente ficou querendo, então deve vir aí junto com outros projetos para 2023 e eu espero mesmo que vocês gostem de conferir. Só que além, do uniforme, eu tô aqui para falar sobre livros maravilhosos que a gente vai encarar. Vocês estão vendo até um calhamaço aqui, a gente vai encarar nesse 2023 e eu tô muito animada porque realmente a seleção ficou demais, gente, ficou muito, muito, muito boa. Mas, antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. Se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um like nesse vídeo para fazer com que ele chegue a outros leitores. E, claro, olha tudo aqui embaixo, porque nesse espaço eu sempre deixo muita coisa importante, inclusive os links para vocês conferirem os livros, para vocês verem como faz para participar do Clube Lê Latinos e outras informações mais. Se vocês quiserem também conferir todos os livros que a gente já leu, eu tô deixando aqui embaixo uma lista com todos os livros do Clube Lê Latinos, que é uma lista que já está na Amazon, inclusive facilita para quem quiser comprar algum dos títulos, pode comprar tranquilo direto daquela lista, porque não vai sair de lá, ela vai ficar lá ainda aparecendo a obra, né? Então dá para fazer isso sem maiores problemas, e assim também é um lugar da gente reunir esses títulos maravilhosos. Afinal de contas, já foram 2 anos e meio de clube, são muitas leituras, são 30 leituras na verdade, a gente já leu muita coisa e coisas que são diversas de vários lugares da América Latina, do Caribe também, então a gente tenta sempre nesse clube diversificar, né? É o que eu tento fazer como curadora. Eu sempre coloco livros para votação, mas para fazer essa votação eu pesquiso bastante e procuro sempre comparar com aquilo que a gente já leu, para a gente não se repetir tanto nos países. Então, quase todos os semestres a gente tem leituras que são do Caribe, que são do continente, que são do sul, que são do norte, então a gente vai fazendo essa mescla e conhecendo cada vez mais da América Latina, que é o nosso objetivo. Todos os detalhes também sobre o próprio clube estão aqui na primeira página que fica relacionada na caixa de descrição, que é o link para o Catarse do Clube Lê Latinos, que é um clube de financiamento coletivo, né? Se vocês gostam da ideia, se vocês querem apoiar meu trabalho, também vocês podem simplesmente apoiar. E se vocês quiserem recompensa, se quiserem ler junto com a gente, já a partir da segunda faixa de assinatura ali, já consegue tudo isso e tá tudo especificado, tá bom? Eu peço muito que vocês leiam com atenção esses dados do clube para poder participar junto com a gente. O fato é que a gente lê um livro por mês e discute no final de cada mês. Em geral, a gente faz isso. Às vezes, os livros são um pouquinho maiores do que a gente costuma acompanhar, então a gente divide de uma maneira um pouco mais generosa, a gente estende um pouquinho mais a leitura, mas acaba sendo, em geral, uma leitura por mês com uma discussão final em grupo por chamada de vídeo pelo Zoom. As nossas discussões costumam ser sempre no fim do mês, no último dia, no último sábado de cada mês, com alguma outra exceção que eu aviso com antecedência, mas a gente tem essas tendências que é para poder se organizar melhor. Então assim, gente, o clube é para a gente conhecer a América Latina e conhecer vários países, então a gente não costuma repetir um país no mesmo semestre. Isso é bom porque pelo menos ali em um semestre, em 6 meses, dá para ver um pouquinho de cada canto.
que é a ideia principal, que a gente não fique só lendo aquilo que costuma chegar. Porque aqui no Brasil costuma chegar muita coisa da Argentina, muita coisa do Chile e às vezes pouca coisa de outros países como Bolívia, como Venezuela e até mesmo como alguns países da América Central, do Caribe, que acabam demorando para chegar. E a gente está sempre de olho neles também. Então, nesse semestre, a gente vai ler coisas que são de Venezuela, da Bolívia, do Chile, mas a gente também vai ler, por exemplo, Antigua e Barbuda. Então, é essa diversidade que a gente gosta de ver no clube e que a gente tenta fomentar sempre. E aí, na votação desse primeiro semestre de 2023, resolvemos encarar 2 calhamaços e o primeiro já separamos para janeiro. E foi uma coisa muito curiosa, porque a gente decidiu que leria esse livro em janeiro, na verdade em janeiro e um pedacinho de fevereiro, e logo em seguida a gente teve uma notícia triste em relação à autora, porque ela infelizmente faleceu nesse meio tempo em que a gente escolheu e que a gente começou a divulgar a leitura. Eu tô falando de A República dos Sonhos, da Nélida Pinhon, grande escritora brasileira que nos deixou recentemente. Esse é um calhamaço e é daqueles calhamaços latinos, né? Porque parece às vezes que a gente não tem calhamaços no Brasil, mas a gente tem, e esse aqui representa muito bem o nosso país dentro desse continente. E aqui ela vai falar de uma coisa que é extremamente latino-americana, que é a chegada de imigrantes. No caso, ela vai pegar um personagem que saiu da Galícia e veio para o Rio de Janeiro, e que tem muita inspiração na sua própria família, na trajetória da sua família, que é de imigrantes também, dessa mesma região. E ela vai fazer um romance monumental e que é super referenciado, super bem cotado, tem muitos prêmios nas costas, e ela vai trazer essa questão da imigração e também dos sonhos desses imigrantes e de como eles se realizavam ou não desse choque, né, ao chegar ao lugar desejado, no caso aqui o Rio, que na época era a capital do país ainda, e das frustrações e dos percalços no meio do caminho. Eu gosto muito dessas histórias que vão reconstituir a memória familiar, e aqui é o caso também. Ela vai fazer, esse personagem vai reconstruir um pouco o caminho dos seus antepassados e vai ter uma relação geracional também, vai ter uma neta que vai contar uma parte da história e, enfim, eu prevejo aqui uma leitura bem emocionante, bem extensa, é claro, mas que vai trazer muitas coisas interessantes para nós. O livro em si tem 680 e poucas páginas, a história, né? O resto é texto de apoio. No começo ele vem com um prefácio, um ensaio do Alberto Mussa, se não me engano, e no final tem vários facsímiles da produção da obra e tudo mais. Então, de romance são 680 e tantas páginas. É bastante coisa, eu sei. Só que, dividindo esse livro em 45 dias, a gente consegue dar conta. Eu resolvi fazer isso porque é um romance muito extenso. Então, excepcionalmente, a leitura de janeiro vai se estender por 45 dias, o que significa que a gente vai ler durante todo janeiro e mais na primeira quinzena de fevereiro, e então teremos 2 encontros dessa vez. Isso é muito especial, acontece raras vezes no Lê Latinos. Aconteceu com Rayuela, né, do Cortázar, e agora de novo está acontecendo. A gente vai ter então 2 encontros, um no finalzinho de janeiro para discutir um pouco mais da metade do livro e outro na primeira quinzena de fevereiro para discutir o restante e discutir, enfim, o livro em termos gerais. Então, se vocês quiserem uma oportunidade de ler em grupo um calhamaço que sozinho pode assustar muita gente, é a hora. E eu sei que agora, como a Nélida faleceu, esse livro está ficando muito concorrido, muito esgotado, e é difícil de achar essa edição, que é a edição comemorativa de 30 anos da obra, que eu ganhei do querido Lucas, do canal Chave de Leitura, e ele fica mais caro nesses períodos, né? Então, a minha sugestão é que vocês procurem na estante virtual. Eu já vi pessoas conseguindo edições mais antiguinhas facilmente na estante virtual por um preço muito mais acessível, tá? Não vão sair correndo atrás de livro caro. Dá para se encontrar. E pessoas que vivem em cidades grandes que têm muitos sebos, também dá para procurar presencialmente nos sebos. Eu aqui não tenho muito essa possibilidade, então eu recorro muito à internet, mas vocês podem também procurar em bibliotecas públicas, quem tem acesso, né? Porque eu acho que vale muito a pena, gente. Leituras de calhamaço são sempre muito bem-vindas em grupo, porque a gente, quando um tá desistindo, o outro puxa, sabe? Então tá aqui, essa vai ser a nossa leitura oficial do mês de janeiro, com discussão em dose dupla, um pouquinho em janeiro e o outro pouco em fevereiro. E para compensar esse calhamaço com o qual a gente vai iniciar o ano, para fevereiro colocamos o livro mais curtinho dessa lista, que é um livro de memórias. Estou falando do Memórias de Mama Blanca, que é da Teresa de la Parra,
uma escritora venezuelana que foi publicada aqui no Brasil pela Oficina Raquel, nessa edição aqui, com tradução de Lisandra Manhão de Almeida. E esse é um livro pocket, gente. Se vocês observarem aqui o formato, ó, ele cabe quase na minha mão. Ele é curtinho e ele é um livro que vai retomar memórias dessa figura que fez parte da vida da autora. A Teresa de la Parra é uma escritora que ficou muito conhecida pelo seu livro Ifigênia, que eu já li e já resenhei aqui no canal, inclusive deixo a recomendação para vocês. E além disso, ela escreveu outras coisas, escreveu novelas, e esse aqui foi o último livro dela publicado em vida, né, em 1929, e nele ela vai pegar memórias dessa senhora, Mama Blanca, que era uma pessoa muito querida da sua vida, e vai recontar, ou vai, enfim, editar essas memórias, ficcionalizar e trazer pra gente a visão de uma mulher que acompanhou muitas das transformações do século XIX para o século XX, de uma Venezuela que estava crescendo bastante, que estava se modernizando, de todas as angústias relacionadas a isso, questões sociais, questões familiares, e com esse tom memorialista que eu gosto bastante. Então estou muito curiosa para conferir esse livro. Ele é curtinho, ele tem aqui suas 170 páginas, mais ou menos, mas, gente, não é 170 páginas se a gente considerar o formato dele, né, que é pequenininho. Então, é coisa de jogo rápido mesmo de leitura, por isso a gente escolheu para fevereiro, e vai ter discussão, então, no final de fevereiro. A gente tenta sempre balancear isso. E, bom, tá aí uma escritora venezuelana pro clube. A gente queria há muito tempo colocar a Parra na lista, e agora finalmente aconteceu. Estamos todos muito ansiosos para ler e para discutir essa escritora clássica latino-americana. Agora, o livro de março eu ainda não tenho em mãos porque não deu tempo dele chegar para esse vídeo ser gravado, então eu estou colocando aqui a capa para vocês. É o Água por Todos os Lados, do Leonardo Padura, esse escritor cubano tão renomado e que a gente ainda não conhecia no clube, né? E foi muito legal conseguir trazer um livro dele para cá. A gente já leu Cuba com a Teresa Cárdenas, mas agora a gente vai conhecer uma outra Cuba, que é essa relatada pelo Padura. Nesse livro, que é de não ficção, ele vai falar sobre como ele trabalha essas coisas culturais de Cuba nos seus livros, na sua própria escrita. Então é um livro que vai falar sobre a escrita, mas não só isso, ele vai falar também sobre esse material cultural, sobre esses costumes, sobre as coisas que fazem dele um cubano e que influenciam na sua produção artística. Eu acho isso sempre muito curioso de ver. A gente também tenta no clube alternar entre leituras de ficção e não ficção, né? E nesse semestre, esse é o livro que entrou na cota não ficcional. Eu tô muito ansiosa para ler porque o Padura é um dos escritores mais renomados hoje em dia, se a gente pensar em Latinoamérica, e ele é um cara que escreve muito bem, segundo todo mundo que o leu. Eu quero começar por essa não ficção mesmo, para depois avançar mais para a ficção dele, e eu tenho certeza que vai ser uma leitura muito produtiva, porque vai pensar Cuba a partir dessas olhadas culturais mesmo, né? Daquilo que é costume, daquilo que é tradição, daquilo que influencia, de como é o sistema lá dentro e como faz com que as pessoas se relacionem com essa identidade. Ele fala que não consegue escrever de outro lugar que não de lá, então ele vive lá ainda hoje e precisa disso para trabalhar, né? Então, acho que vai ser super curioso e fica aí também, então, o convite para vocês conferirem Um Cubano em sua não ficção, leitura de março no clube, com discussão no final do mês também. Agora, a leitura de abril é um livro que eu tô curiosa para ler há bastante tempo, e esse, na verdade, eu até ganhei de presente no ano passado e tava me coçando para ler, mas segurei para ler junto com o clube, que é o Terra Fresca de Sua Tumba, da Giovana Rivero, que é uma escritora boliviana. Vai ser a nossa primeira incursão pela Bolívia dentro do Clube Latinos e eu tô super animada também, porque essa escritora promete muita coisa. Ela lançou, quer dizer, ela teve esse livro lançado aqui no Brasil, que foi em parceria da editora Incompleta com a editora Jandaíra, que tem uma apresentação da Carola Saavedra. Quando a Carola Saavedra se mete para falar as coisas, eu confio. A tradução dele é da Laura Del Rey. E a gente tem aqui um livro de contos, são só 6 histórias aqui, mas que não são quaisquer histórias, elas têm um peso, alguma coisa em que vai se tratar
sobre a morte, sobre algo obscuro, sobre algo sinistro, que tem a ver também com uma tradição latino-americana de contos, né, que vai trabalhar todos esses temas. Então eu acho que a gente vai entrar aqui numas histórias que são, né, de uma pessoa boliviana, mas que falam muito mais da nossa tradição literária da América Latina mesmo. Aqui, na orelha, diz assim: ao lermos o conjunto dos 6 contos que compõem esse livro, divagamos por poderosas imagens que põem em xeque tudo que é movido racional e moralmente para nomear hipócrita e dignamente o mistério do fio. Então tem trechos e tem histórias que vão brincar com aquilo que é macabro, com aquilo que é fantástico, e eu acho que assim ela até acaba por lembrar a gente das literaturas como a do Cortázar. Então tô super animada para ler, vão ser 6 continhos para a gente conferir e discutir também no finalzinho do mês de abril. Fica aí também um incentivo para vocês conhecerem uma escritora latino-americana contemporânea que é contista. E lembrando, né, gente, que contos também são narrativas incríveis. Eu gosto sempre de colocar um livro de contos por semestre, porque eu sei que é um dos gêneros menos lidos, pelo menos aqui no Brasil, e que para mim é uma lástima, né, porque são excelentes narrativas realmente e que têm um impacto muito importante. Então, vamos conhecer mais contos e agora com a Giovana Ribeiro, essa boliviana contemporânea. Agora, o livro de maio, gente, é o segundo calhamaço que eu falei pra vocês que a gente leria neste ano, e eu tô mais do que animada, porque na verdade eu tô enrolando essa leitura desde que eu recebi o livro lá no finalzinho de 2021. Vejam, eu sei que ele é um grande livro e eu sei que ele é super emocionante de ler, mas eu tava meio que poupando, talvez, economizando o livro, e agora ele entrou para a lista do Clube de Latinos e vai ser muito legal ler junto com esse grupo maravilhoso. É um livro de um chileno que eu adoro, e eu tô falando do Alejandro Zambra com o seu livro Poeta Chileno. É um romance calhamacinho de 400 e poucas páginas, em que ele vai, mais uma vez, explorar a metaficção. Eu gosto muito de ver certos autores falando de metaficção. Eu não gosto de metaficção em geral, mas eu confesso para vocês que alguns escritores sabem muito bem fazer isso, e o Zambra é um deles. Desse mesmo autor, eu li A Vida Privada das Árvores e eu fiquei apaixonada. E foi tipo um guilty pleasure, porque eu não queria gostar, porque era uma história de um professor que fala sobre ser professor, ser homem, e não sei o que, e dar aula de literatura, mas eu acabei apaixonada pela escrita dele e eu tenho certeza que vai acontecer o mesmo com esse aqui. No Poeta Chileno, o que ele fala? Ele vai falar sobre essa tradição de poesia que existe no Chile, mas de uma maneira muito peculiar, porque tem um personagem aqui que vai querer ser poeta, e a partir disso ele vai falar de vários autores que são importantes, vão fazer sempre referência, né, a esses grandes poetas chilenos como o Neruda e a Gabriela Mistral, mas também vai falar sobre a vida, vai falar sobre a universidade, sobre o ensino da literatura, vai falar sobre vários temas que têm a ver com a produção da literatura também, mas que também falam da vida, e isso para mim é uma das coisas mais interessantes. Família, paternidade, masculinidade, amor, tudo isso está embutido nesses vai-vens aqui do personagem, então eu tenho certeza que eu vou me envolver super com essa história. Muitas amigas minhas já leram, recomendaram, me disseram para pegar o livro imediatamente, então eu tenho certeza que vai ser daqueles melhores do ano, sabe? Então fica aí a dica e o convite também para quem nunca leu Zambra, de repente é uma boa começar por esse aqui, porque dizem que é apaixonante e eu tô louca para comprovar tudo isso. No finalzinho de maio a gente vai se reunir então e discuti-lo. E a última leitura do primeiro semestre, a leitura de junho, vem do Caribe para fechar com chave de ouro, vem dessa pequena ilha que é Antigua e Barbuda, e eu tô falando de Agora Veja Então, da Jamaica Kincaid. Essa é uma escritora que ficou bem conhecida aqui no Brasil com a publicação de A Autobiografia da Minha Mãe. Eu não li aquele livro, não me chamou muita atenção, mas esse aqui me chamou a atenção porque ele vai tentar falar sobre um mito da família perfeita e feliz americana e que na verdade tem um monte de problemas, tal qual a família da própria autora também. Aqui a gente tem um casal formado por um músico, compositor e uma escritora que tem uns filhos, 2 filhos pequenos, e eles moram na casa da Shirley Jackson, numa antiga casa da Shirley. E assim, é uma metaficção também nesse sentido, né? Porque vai pegar uma escritora para trazer também para dentro dessa história. Mas, aparentemente,
tudo funcionando bem, acontece um problema ali e o marido vai sair de casa, vai trocar a esposa por uma moça muito mais jovem e vai ter que haver ali uma luta pela sobrevivência moral, né, dessa mulher que vai passar por vários conflitos. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui é que diz assim, a história de uma esposa rejeitada como se fosse escrita por Gertrude Stein e Virginia Woolf. Imagina, Virginia e Gertrude escrevendo uma coisa seria impressionante. E aqui eu tenho certeza que esse é um romance de muita força também, porque vai desconstruir essa visão romantizada da família tradicional, essa visão que não tem muito a ver com a realidade, porque toda família tem problemas, e especialmente aquelas que mais tentam aparentar uma felicidade é onde a gente encontra os problemas mais tenebrosos. Então é uma história de treta familiar que eu tô louca para conferir. Não é um romance extenso, ele tem 139 páginas mais ou menos, então dá para ler rapidinho. Para quem nunca leu nada da Jamaica Kincaid, pode ser uma boa pedida, e também para conhecer mais dessa região, para ver mais dessa força que vem da região caribenha. Essa autora vive hoje em dia nos Estados Unidos, mas carrega em si muito da história afro-caribenha, e eu acho que isso vai aparecer também no romance. Fica aí o convite para vocês, leitura de junho, discussão sempre no final do mês, sempre ou quase sempre no último sábado de cada mês. Gente, é isso! Olha essa lista de peso, olha essa quantidade de livro lindo que tem aqui em mãos e que tô louca para ler. Eu espero mesmo que vocês tenham ficado animados para ler algum desses livros com a gente. Vocês podem entrar pro clube, participar a qualquer momento. Se não quer ler no mês, não tem problema, pode pular aquele mês, mas o importante é ficar em contato com essas literaturas para conhecer cada vez mais do continente, porque essa é a ideia de um clube como esse, é fazer com que a gente olhe para o nosso lado e perceba o quanto de nós tem nesses lugares também, o quanto a gente compartilha, para que a gente possa cada vez mais criar essa imagem do Brasil latino-americano, porque vocês sabem que o Brasil se vê como, sei lá, América do Norte, né? E na verdade não é bem assim. Então ler essas coisas que são próximas a nós faz com que a gente mude a percepção sobre a gente, e isso é realmente urgente. Então fica aí o convite para vocês. Se vocês não puderem participar, não puderem apoiar lá o trabalho no Catarse financeiramente, também leiam os livros, porque eu sempre acabo trazendo resenha para cá, para o canal, e a cada final da leitura vem um videozinho, então vocês podem também discutir através desses vídeos. Seja como for, quem puder participar financeiramente lá contribuindo e se somando ao clube vai ser super bem-vindo, e quem não puder também vai ser super bem-vindo nos comentários do vídeo. Vamos passar esses livros adiante, vamos falar sobre eles e chamar a galera para ler junto. E claro, lembrando que quem apoia lá financeiramente tem várias recompensas do Catarse, e também se a gente conseguir bater uma das próximas metas do clube, eu vou começar a fazer um podcast como recompensa, tá? Então, quando chegar lá em R$1.500 no Catarse, a gente consegue promover essa nova recompensa, que vai ser o podcast latino, em que eu vou falar sobre notícias, coisas relevantes da América Latina quinzenalmente. Se vocês quiserem me ajudar a construir isso, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. É isso, meu povo. Espero que tenham gostado desse vídeo e que tenham ficado animados para ler algum desses títulos, que venham ler com a gente, seja como for. Eu vou estar aqui falando desses livros mensalmente, então vai ser um prazer grande para mim poder falar sobre esses 6 livros incríveis aqui no canal. Um beijo grande, muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.